Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Iremos dar agora prosseguimento à nossa videoaula, revisando os 2 capítulos já passados em sala de aula presencialmente, que é os recursos coesivos, capítulo 1, e o capítulo 2, verbos, oração e seus termos. Tais capítulos competem para que todos nós tenhamos uma noção muito eficiente de ambos os conteúdos, porque esses conteúdos eles caem em vestibulares, em universidades, sejam vestibulares tradicionais, seja o Exame Nacional do Ensino Médio, de uma abordagem diferenciada, é lógico, dentro da contextualização, cai diante das nossas cabeças, com as nossas lágrimas, então eles caem de qualquer forma. Eu conto com a participação de vocês para que vocês acompanhem de forma muito corretamente, muito atenta a cada ponto que eu irei abordar aqui. Irei colocar também algumas questões, certo? Questões essas presentes nos slides que estarão tanto no vídeo como no porta-arquivos de vocês e uma abordagem também de outras questões do material de vocês e atividades para que a gente possa fazer uma aula alinhada e que demais dúvidas sejam sanadas, ok? Vamos lá? Conto com a participação de vocês. Vamos começar? Vamos lá, meu povo, começar? Aí nós temos recursos coesivos, verbos, orações e seus termos. Um dos primeiros questionamentos que eu coloco para vocês é o seguinte: por que estudar verbos, né? E colocar esses 2 temas juntos e qual a proporção, porque o verbo é uma classe de palavra, como substantivo, como adjetivo, porque ele vem sempre em destaque nos livros, né? Diante das grandes editoras. O porquê de tudo isso? Porque, gente, o próprio verbo ele é responsável por toda uma coesão do texto. Ele é responsável por dizer marcas de temporalidade, ele é responsável por dizer marcas de processo de nominalização, que nós vimos lá no capítulo anterior, que é o que é o processo de nominalização, o processo de troca de um verbo por um substantivo, né? Às vezes de um substantivo por um adjetivo, ele tem inúmeras funções em vários campos da gramática, seja os campos que é a semântica, a estilística, a sintaxe, a morfologia, a morfossintaxe. Então, tá aí um dos grandes objetivos dele sempre vir sendo destacado em vários contextos autorais. A segunda pergunta é: isso será abordado no Enem? Com certeza, certo? Será abordado no Enem. Diante de algumas questões, talvez não. Como assim, Imaculada? Questões tradicionais. Se o verbo ele for abordado no Enem, ele vai ser abordado em uma linha de coesão. Exemplo, verbos tais, em obras tais, trazem marcas de temporalidade? Qual é a sensação do verbo que está passando em determinado texto? Dá uma sensação concluída, uma sensação que não está sendo concluída? A terceira pergunta: por que o verbo aparece nesse capítulo de forma temática, já que ele é uma classe de palavra? Já respondida na pergunta anterior, porque ele traz uma importância coesiva. Então, se o Exame Nacional do Ensino Médio faz uma abordagem de um tema, do verbo, ele vai fazer essa abordagem de forma o quê? De forma contextualizada, dentro do texto, que nós iremos perceber em alguns exemplos logo após. Nós temos que ver que o verbo, gente, ele é importante por quê? Porque ele é uma classe de palavra que apresenta inúmeras funções. Ele tem a função de dar a sensação de modo, de um texto, de um conto, de um texto dissertativo argumentativo, certo? Ele dá a sensação de modo, ao passo que ele também ajuda outras classes de palavras, por exemplo, como o próprio advérbio. Ele também dá a sensação de tempo, as marcas de temporalidade, né? Por exemplo, se você for observar o texto dissertativo argumentativo do Enem, proposto pela sua professora de redação, você vai observar, por exemplo, que o tempo ele é extremamente importante. Colocar no presente, né? Distinguir o que está sendo no presente e as marcas de temporalidade que aconteceu e trazendo para o atual.
Geralmente fazemos muito isso no início dos parágrafos, que nós chamamos de tese. As formas nominais. Há uma continuação? Parou aquela continuação? Estou trazendo algo que já aconteceu. A pessoa, com certeza, também muito utilizado em qualquer vestibular, né? Seja um NP, seja uma UES, né? Ou seja, o próprio Exame Nacional do Ensino Médio ou as faculdades, as demais faculdades, precisam muito isso para distinguir nos seus gêneros textuais. Sem falar a própria história, o embasamento da história é muito utilizado com as pessoas e o tempo. Então, seja ela primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira do plural, e o número também, muito utilizado nos gêneros textuais. Vamos observar aí, gente, um pequeno trecho. Nós temos assim: Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Passaram-se assim algumas cenas, Leonardo, depois de acabadas todas as cerimônias, foi declarado agregado à casa de Tomás de Sá, e aí continuou convenientemente arranjado. Ninguém se admite da facilidade com que se faziam semelhantes coisas. No tempo em que se passavam os fatos que vamos narrando, nada havia mais comum do que ter cada casa cada casa um, dois e às vezes mais agregados. Aí nesse texto vamos observar a grande importância, gente, dos verbos. Nós temos aí passaram-se assim, com a partícula passivadora que dá a sensação de um determinado acontecimento e que nós não conseguimos achar quem o cometeu. Foi declarado, nós temos aí a locução verbal trazendo também um significado para determinado fragmento da memória de um sargento de milícias. Continuou, um passo que não foi acabado, também trago pelo verbo continuou. Vamos narrando uma outra locução verbal que apresenta aí as inúmeras pessoas do discurso em determinado texto. E aí nós percebemos o quanto é importante esse verbo. E esse verbo ele atua muito no predicado. Ele é conhecido por ser o núcleo do predicado, seja ele sendo o quê? Um verbo significativo. Quando eu falo nisso, gente, quando eu falo da coesão, eu acabo automaticamente entrando nas 3 esferas categorizantes da sintaxe. Quem são elas? Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, ok? Esses termos aí essenciais, eu tenho quem? O sujeito e o predicado, como podemos perceber no slide. Nessa tabelinha aí que nós temos termos essenciais, sujeito e predicado, termos integrantes, complemento nominal, verbal, os acessórios adjuntos, tanto adnominal como adverbial, aposto e vocativo. Eu quero que você entenda por que eu decidi colocar nessa tabela, para que você entenda como um vai dependendo do outro. Se eu tenho termos essenciais, que é o sujeito, automaticamente os termos integrantes desse sujeito vai ser quem? O complemento nominal. Quem é o complemento nominal? Uma gente da passiva, certo? Um predicativo do sujeito. E assim automaticamente. Vamos observar aí, gente, essa tabelinha. Nós temos os termos essenciais, integrantes e acessórios. Se você observar bem direitinho, você vai observar que um depende do outro, certo? Existem os termos essenciais. Quem é o núcleo maior do sujeito é um nome. O núcleo do predicado é um verbo. Então, automaticamente, quem são os termos integrantes do sujeito? O complemento nominal e um predicativo do sujeito. E os termos integrantes do predicado, né? Um complemento verbal, que aí dentro eu vou ter quem? Um objeto direto, um objeto indireto, certo? Como é que eu vou dizer? Um agente da passiva. E os termos acessórios automaticamente também acabam ajudando os termos integrantes. Então, gente, eles não existem por existir, eles têm uma determinada função, né? E é interessante sabermos bem direitinho essas funções. Quando eu tenho aí a palavra todas, todas, automaticamente, rimarei com a palavra carne ou qualquer outra, que todas aí nós temos desempenhando a função de sujeito, certo? Sujeito, como ela vai rimar aqui, como qualquer outro, ele se refere anteriormente. O que me convém.
convém a mim. Então, nós temos aí o me, ele desempenha a função de objeto. Aí nós colocamos aqui a próxima. Elas saltam, se beijam, se dissolvem. Quem é que saltam, se beijam e se dissolvem? Elas. Nós temos aí um sujeito também. No céu livre, por vezes, um desenho. São puras, largas, autênticas, indafassáveis. Nós temos também uma característica do sujeito, elas. Então, puras, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Qual seria a opção correta? A opção correta nós temos, basicamente, sujeito, objeto, sujeito e predicativo do sujeito. Alternativa correta, letra E. Ok? Vamos aí para a próxima. Dê a função sintática do termo destacado em depressa, esqueci, o Quincas Borba. Nós temos aí opção A, objeto direto, opção B, sujeito, opção C, agente da passiva, opção D, adjunto adverbial, opção E, aposto. Quem nós vamos analisar? A palavra depressa. Por mais que ela esteja em ordem indireta, né? Como nós hoje estamos acostumados, geralmente vem primeiro o sujeito, e isso aí precisa ser tirado do costume. Por quê? Porque não tem por obrigatoriedade tudo vir na ordem direta, certo? Vamos observar qual é a função sintática, qual é a função, por que os vestibulares tratam muito desses termos? Função sintática, qual é a função de determinada palavra desempenhada em determinada oração? Quando qualquer questão de vestibular pedir função sintática, lembre-se que às vezes aquela palavra, por exemplo, pode ser um substantivo lá na gramática, mas em determinada ocasião ela pode se comportar como um adjetivo. Então, quando as questões pedem função sintática, elas estão pedindo em cima desse sentido, entendeu? Observar o que determinada palavra desempenha em determinado contexto. Nesse caso, a palavra depressa, esqueci, o Quincas Borba. Aí nós temos depressa é um modo como houve aquele esquecimento. Então, o modo, ele é um determinado advérbio. E como aqui ele está junto, né, do esqueci, depressa, esqueci, junto ao verbo, eu tenho automaticamente um adjunto adverbial. Olha aí como é fácil, tá certo? Vamos observar aí a questão. Automaticamente eu tenho um adjunto adverbial. Resposta D. Oi, meu povo. E aí? Está dando certo? Gente, lá no porta-arquivo de vocês eu vou disponibilizar esses slides, ok? Assim como na agenda vai ter algumas propostas de atividades em relação a esses dois temas que estamos fechando. Espero que vocês fiquem bem e grande abraço. Tchau!